Estamos hoje aqui no Conselho Federal de Medicina, o CFM, em Brasília, e quem vai nos orientar hoje sobre a importância do Registro de Qualificação de Especialista, o RQE, é o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Dr. Emanuel Fortes. Doutor, seja muito bem-vindo ao portal, é um prazer para a gente receber as suas orientações. Doutor Emanuel, por gentileza, fale aos médicos que não o conhecem sobre um pouco da sua trajetória como médico, sobre a sua atuação aqui no CFM. Olha, eu sou psiquiatra, estou aqui no Conselho Federal de Medicina, no Departamento de Fiscalização, na coordenação da Publicidade e Propaganda Médica, coordeno algumas câmaras técnicas e para mim é um prazer estar esclarecendo aos médicos em geral e à população da importância do registro de qualificação de especialista. Doutor Emanuel, sabemos, que a partir do ano de 2019 o novíssimo Código de Ética Médica passa a valer. Qual a importância desse novíssimo Código de Ética Médica para os médicos em geral? Olha, na Resolução 1974 de 2011, nós incluímos a obrigatoriedade do anúncio do RQE. Isso foi um avanço muito grande porque até então nós não cobrávamos nos materiais publicitários, nos materiais de propaganda, o registro de qualificação de especialista. E para a segurança da sociedade, quer dizer, o médico que tem o RQE, ele tem a chancela do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional, de que é uma pessoa qualificada para o exercício da especialidade. Na versão atual do Código de Ética Médica, o RQE foi inserido. Então é muito importante que os médicos entendam que isso é uma evolução, isso é um processo. A gente vai aprimorando os sistemas de controle, vai aprimorando as normas, as regras, para trazer, primeiro, segurança ao médico, porque o Código de Ética Médica funciona para os médicos, para as instituições, estabelecimentos médicos de um modo geral. E depois para a sociedade, porque com o respaldo do Conselho Federal de Medicina, você vai saber que aquela pessoa é, de fato, capacitada para exercer a especialidade. Uhum. Isso acabou gerando várias dúvidas entre os profissionais e nós temos aqui algumas perguntas de médicos sobre o RQE. Pois não. A primeira delas é da Leda e ela fala o seguinte: boa noite, meu nome é Leda, estou nesse momento saindo do RH da clínica aqui em São Paulo, onde eu estava trabalhando. Eu me divulgo como gastroenterologista há 10 anos e nunca me foi solicitado o título de especialista. Há um mês, tudo mudou e me foi exigido o título de especialista registrado no CRM. Me disseram que o novo Código de Médica Ética, desta vez, foi totalmente explícito sobre este tema. Alguns colegas citaram o artigo 117 do novo Código de Ética Médica, que diz o seguinte, abre aspas, é proibido ao médico deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito o registro de qualificação de especialista quando anunciar a especialidade. Fecha aspas. Meu colega e responsável técnico da clínica disse que não pode correr o risco de ser processado pelo CRM por omissão, ou seja, permitir que eu siga trabalhando na clínica e divulgando que sou médica gastroenterologista sem ter o RQE registrado no CRM. Estou sem chão. Vai precisar estudar, se preparar para fazer a prova de título de especialistas da Associação Médica Brasileira na Sociedade de Especialidade a que ela queira se filiar. Se ela quer ser gastroenterologista, tem que fazer o título de especialista na Sociedade de Gastroenterologia. A outra forma é fazer a residência médica. A residência médica titula sem ser necessário o médico fazer a prova de título de especialista na sociedade. A não ser que ele vá se filiar à sociedade, a sociedade tem como pré-requisito para a admissão dos seus filiados que a pessoa faça a prova. Agora, para o conselho não tem importância, são duas formas independentes. Se for titulado pela sociedade, recebe o título de qualificação de especialidade, porque esse é o convênio, e hoje tem um decreto presidencial que garante e chancela essa ação, e a outra é a residência médica na especialidade. Agora,
existia regra sim. Desde 2011, que o Conselho Federal de Medicina exige, no artigo 2º da Resolução 1974, a publicação do RQE. Inclusive tem aqui, né, mais uma pergunta e ela fala sobre isso, de que ela quer realmente se regularizar. Ela traz o seguinte: sou médica formada em 2001 e já são 18 anos. Logo que concluí o curso de medicina, voltei para o interior do meu estado e atendo e me divulgo especialista em neurologia sem o RQE, pois nunca procurei fazer a residência médica ou a prova de títulos de especialista em neurologia aplicado pela sociedade médica. Apesar de atuar e me divulgar como neurologista há 18 anos, por meio de meu carimbo, receituário, redes sociais, recebi a visita de um colega do setor de fiscalização do CRM e fui informada que sem o RQE de neurologia devidamente registrado no CRM, não poderei mais divulgar que sou especialista em neurologia de forma alguma. Quero me regularizar junto ao CRM e vou. Como posso vencer essa dificuldade? No caso dela, é fazer a prova de título de especialista da Sociedade de Especialidade. Os médicos que se formaram e exerceram alguma especialidade até 1989, ainda tem muitos, eles comprovando que exerciam especialidade até 1989, eles recebem o cadastro e o direito a fazer publicidade do RQE, porque até 1989 nós não tínhamos uma norma relacionando o fornecimento de títulos da Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina. De 89 para cá, todas as normas que trataram da especialidade trouxeram a exigência do título de especialista fornecido pela Associação Médica Brasileira através de sua sociedade de especialidade, que na realidade é departamento de especialidade da Associação Médica. Nós temos aqui também a pergunta da Clara. O caso dela é o seguinte: já sou médica com residência em dermatologia e tenho meu RQE de dermatologia registrado no CRM. Por que seria importante fazer parte da sociedade médica se já sou médica especialista registrada no CRM? Olha, fazer parte de uma sociedade de especialidade é fazer parte de um corpo, não é? É a pessoa integrar o movimento associativo, organizado, com uma série de pré-requisitos de educação continuada e outras coisas mais, congressos e tudo mais. Mas não é obrigado, não. Ela não é obrigada a se inscrever na sociedade de especialidade se ela é titulada com a residência médica e já tem o título registrado no conselho. Agora, o inverso é que é exigido. Qualquer título de especialista obtido, tem que se inscrever no conselho para poder fazer publicidade. Não adianta fazer a prova de título, nem a residência médica, e anunciar sem que o registro tenha ocorrido no conselho. Isso é a lei que determina, é o artigo 20 da Lei 3.268 de 1957. Então é importante todo mundo avaliar o seu caso, ver qual é essa situação, né? E realmente buscar fazer o registro nesse caso. Todos os médicos, para anunciar a especialidade, tem que estar registrado no conselho. Não adianta fazer a prova de título e não registrar. Porque se for flagrado, anunciando sem o registro, ele está incorrendo numa infração ética, porque o código está exigindo o RQE, e numa infração penal, porque a lei diz que aquele que anunciar-se especialista sem ter o título registrado no Conselho de Medicina, ele pratica um crime semelhante ao do exercício ilegal da medicina. É muito importante que os médicos saibam disso. Interessante o senhor trazer essa questão, porque a nossa próxima pergunta é justamente sobre essa questão, né, da divulgação de ser especialista sem ter obtido devidamente o registro. O doutor Alexandre, ele pergunta se é considerado crime divulgar que tem o título de médico especialista sem realmente tê-lo obtido e devidamente registrado. Porque o irmão advogado dele disse o seguinte, abre aspas, se referida divulgação é feita no intuito de angariar novos pacientes, abre parênteses, por óbvio um paciente prefere se consultar com um especialista, fecha o parênteses, também existe o risco de tal conduta se amoldar ao tipo penal previsto no artigo 171 do Código Penal, que seria o estelionato, fecha aspas.
Aí ele me pergunta, essa informação é real? O estelionato poderia ser aplicado, mas existe o tipo penal hoje de exercício legal da medicina. É um tipo penal. Então, o que a Lei 3268 remete, na realidade, é para o tipo penal do exercício legal da medicina, mesmo sendo médico, ao se anunciar especialista sem ter o título registrado, é a lei que determina. A lei diz, artigo 20, pratica crime semelhante ao do exercício legal da profissão. O Marcelo, ele pergunta o seguinte, sou médico formado há 10 anos. Nunca fiz uma residência médica ou prova de título de especialista por sociedade médica. Fiz uma pós-graduação em dermatologia e agora estou terminando um mestrado. Posso continuar a divulgar que tenho a pós-graduação em dermatologia no carimbo e receituário sem ter o título de médico especialista em dermatologia registrado no CRM? Não, inclusive recentemente nós cassamos uma intenção do médico anunciar-se com os títulos lato sensu, conferido por muitas instituições que oferecem o mestrado, a especialização lato sensu, porque isso confunde a pessoa com o titulado na especialidade. Uma coisa é você ser formado dentro de uma estratégia para o ensino, estratégia pedagógica, a outra é você ser formado para a clínica, para praticar a clínica médica. Então, recentemente, nós conseguimos derrubar uma pretensão que tinha liminarmente tinha sido concedido a uma associação de pessoas formadas nesses cursos de pós-graduação lato sensu. Uhum. A gente tem uma pergunta aqui bem extensa de uma pessoa que acabou também ficando com muitas dúvidas em relação a esse tema e ele contextualiza aqui as questões que ele tem. O nome dele é Francisco, ele também é médico formado há 10 anos e desde essa época me divulgo especialista em dermatologia aqui no interior de São Paulo. Nunca fiz residência médica ou a prova de títulos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Para evitar problemas, passei a usar este ano o termo dermatologia e não dermatologista. Além de informar nas redes sociais que tenho pós-graduação, mestrado em dermatologia que fiz em Florianópolis. Meu colega que fez a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia disse que se eu continuar a me divulgar dermatologia ou mestrado em dermatologia, sem ter feito a residência médica ou a prova de título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, o CRM pode até em última instância cassar, né, o registro dele. E mais, ele disse que um paciente pode até me denunciar por estelionato, o artigo 71, que foi, né, a nossa pergunta anterior. Aí as 3 dúvidas dele são, essas 2 possibilidades são reais? Ou seja, posso em última instância perder o meu CRM se continuar a me divulgar médico especialista em dermatologia sem o título? Posso mesmo responder o processo no artigo 171? E posso pelo menos divulgar dermatologia e pós-graduado com mestrado em dermatologia sem ter o título de dermatologia registrado no CRM? A resolução 1974 trouxe um fim a essa dúvida. Está escrito textualmente lá na resolução que é vedado qualquer forma de manifestação que induza a sociedade a pensar que aquela pessoa é especialista. E isso é uma coisa muito importante que vocês precisam saber. O Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais são responsáveis solidários pelos atos praticados ilegalmente, se não tomar providência. Então, não é, o Conselho é uma autarquia federal, ele tem responsabilidades perante a sociedade. Se alguém se anuncia especialista sem ser, ou coloca um viés, dando a entender que é especialista e comete algum ato que possa chamar a atenção para uma imperícia, imprudência ou negligência, e sabendo que aquela pessoa está anunciando-se especialista sem ser, o Conselho pode ser chamado à responsabilidade também. Então, isso é uma via de mão dupla. Nós recomendamos aos médicos que, não sendo especialista, se anuncie apenas como médico. Na intimidade do seu consultório, ele pode praticar os atos
para os quais ele foi formado. Ele não pode fazer publicidade. Então não pode usar dermatologia, nem mestrado em dermatologia, isso é vetado pela Resolução 1974 de 2011. Para obter o título, fazer a prova da Sociedade de Especialidade ou então fazer a residência médica. Então, esses casos dele aqui, nenhum ele pode utilizar, pelos exemplos que ele trouxe, né? Não pode não. E pode ser processado criminalmente. Não é? E é um agravante. A imperícia, imprudência e negligência praticado dentro do ato médico tem uma conotação se você é especialista. Agora, se você não é especialista e comete um erro grosseiro, você pode ser chamado à responsabilidade pelo crime de dolo eventual, aonde você, sabendo dos riscos que está impondo a terceiros, você corre a imprudência, o risco de produzir aquele efeito. Então é importante que os médicos saibam que tem duas vias de obter o título, que é para anunciar o RQE e para a segurança dele e da sociedade, ele precisa andar de acordo com as normas emanadas pelo Conselho. Nós temos aqui uma última pergunta. É um médico do sul do Brasil que atende em uma capital e ele diz o seguinte: me divulgo faz 6 anos como psiquiatra. Nunca fiz residência em psiquiatria e sim residência médica em pediatria. Mas não quero mais atender a pediatria e por isso me divulgo como psiquiatra. Não fiz a prova de título de especialista em psiquiatria. 2 colegas com título de especialista em psiquiatria chegaram aqui na cidade e no mês seguinte ele recebeu um comunicado do CRM para que apresentasse o registro de qualificação de especialista em psiquiatria. Ele disse que não tem e que não pode fazer a residência médica. Como posso resolver este meu problema? Posso mesmo ser impedido pelo CRM de me divulgar psiquiatra se eu não tiver o registro? Com certeza. Se ele corrigisse, passasse a apresentar como médico, não tem problema nenhum. Agora, se ele insistir na divulgação, vai ser aberto um processo contra ele. E a gente recomenda sempre que, conhecendo a lei, não faça isso, porque isso é um desacato. A lei está aí para ser cumprida. E a gente coloca os limites impostos pela legislação para a segurança dele, da sociedade e para a própria segurança dos conselhos de medicina, que tem a incumbência, o dever legal de fiscalizar o exercício profissional. A pergunta é que se pode ser cassado, pode sim, se for recalcitrante, reincidente. Se vem com um processo para cá por conta dessa matéria e toma uma penalidade sigilosa e considera que isso é irrelevante e continua se anunciando, ele vai terminar sendo cassado mesmo. Então precisa ter muita cautela. Mas é na recalcitrância. A gente jamais caça uma pessoa em virtude de um primeiro processo. A gente aplica uma pena que é mais educativa do que punitiva. Mas pode chegar o momento de caçarmos por essa questão de propaganda médica, porque já caçamos aqui. Não especificamente sobre a questão do RQE, mas dos médicos que insistiram em fazer propaganda em desacordo com as nossas resoluções. Então é muito importante, né, que os médicos estejam atentos e a par de tudo que diz, né, essas alterações e, enfim, o Código de Ética Médica. Eu recomendo, inclusive, ler a Resolução 1974 de 2011, porque ela tem um manual que ensina o médico a como fazer a publicidade, inclusive com imagens, a forma como deve ser feito. Além do corpo da resolução, que está muito bem escrita, nós temos toda uma sistemática de mostrar como a publicidade deve ser feita. Doutor, muito obrigada por esclarecer, tirar essas dúvidas sobre o registro de qualificação de especialidade. Acredito que muita gente aí vai buscar realmente se regularizar e buscar o registro. Muito bem. Prazer.